Bom, olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio e esse vai ser da hora, que a gente está com um convidado assim muito, muito especial, amigo de longas datas. E como é que eu conheci essa pessoa? Eu conheci porque eu estava numa convenção de um franqueador e do Grupo Trigo, na época era só Spoleto, e eu fui na convenção e sei lá, todo mundo badalando, porque o Edmundo vai ter a palestra do Edmundo, porque vai ter a palestra do Edmundo e tal. E eu sentei e falei, bom, vamos ver a palestra. E realmente eu me encantei com a originalidade, com a criatividade, com a forma como ele colocava as coisas assim, de uma forma tão simples, mas de uma forma tão objetiva, tão clara. Mas assim, de acabar a palestra, aplaudir em pé, e aí eu me encantei. E aí a gente acabou pegando o avião, nós acabamos saindo dessa convenção, foi lá em Angra dos Reis, naquele Hotel Porto Belo. A gente acabou pegando a Kombi, sei lá, Kombi, Kombi. a Kombi, 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 na época era é Kombi. Kombi, né? Como é que fala? De gente meio do Nordeste. A gente pegou a van para o transfer para ir embora, e aí a gente se conheceu, e aí a gente começou a conversar, e foi assim, amor à primeira Foi mesmo, vista, foi mesmo. e nunca mais a gente, né, deixou de se falar. O Edmur, a gente se encontra, né, em vários clientes, ele tem uma forma de enxergar, uma forma de analisar o contexto do varejo, até pela própria experiência dele, mas muito com essa pegada muito tecnológica, de inovação. Então, quer dizer, é um prazer, eu acho que a gente está aqui mais para aprender, né, Thaís? Nós vamos ficar E eu vou quietas ficar hoje, porque quieta, só vou ficar tomando isso. notas mentais. A gente só faz isso, aí Eu sou anota fã. aí. E aí ele foi muito super fofo de aceitar o nosso convite para vir conversar aqui com a gente. Então, hoje estamos aqui com o Edmur Sayane. Edmur, se apresente, por favor, conte a tua história, que ela é linda, né? Uma experiência maravilhosa com tudo que ele viveu. E essa pessoa aqui que vocês estão vendo, simples, inteligente, carinhosa, amável. Olha, elogios daqui até amanhã, não dá para falar. Que coisa linda. O privilégio, na verdade, o privilégio é a honra, né? A maioria dos lugares que me chamam para trabalhar, privilégio e honra. Aqui é privilégio, honra e prazer. E é uma honra para mim estar aqui, num lugar até peculiar, diferente, né? Que vocês estão fazendo esse podcast. Quem não vê onde é o podcast não sabe, mas um dia vocês deveriam filmar lá fora, porque é dentro de um shopping. Eu nasci em Ribeirão Preto, 70 anos atrás, e aí minha carreira foi um negócio muito louco, né? Porque eu era filho de pai cheio de problema e mãe que mandava, a gente acabou de falar. E meu pai e minha mãe me deram duas referências assim. Meu pai era aquele cara que gostava de fazer o bem para as pessoas. Minha mãe falava, para a família nada, para os outros tudo. Ele era assim, ele era assim. E minha mãe era aquela que eu saía de casa e ia para a escola. Quando você tirou na prova, filho? 8. Estudou, filho? Não, deveria ter estudado para tirar 10, entendeu? Então, meu pai me ensinou a fazer o bem e minha mãe me ensinou a fazer bem. Certo? Esse foi um grande diferencial na minha vida. E eu, a vida toda, né, eu percebi que quando você é muito bonzinho e não trabalha com pessoas competentes, não dá certo, e assim por diante. Então, eu aprendi um monte de coisa na infância, até que eu fui estudar no ITA, que foi uma mudança de vida assim, muito louca, porque eu não tinha dinheiro nem para fazer a inscrição do ITA. Deu um maior tilt no cursinho, meu pai era maníaco-depressivo, ficou em crise, eu tive que internar meu pai. Então era um negócio muito, assim... E minha tia, Maria, uma criatura maravilhosa, falou, Edmurzinho, né? Eu sou Edmurzinho, meu pai é Edmurzinho, eu vou te pagar a inscrição no exame do ITA. Eu fiz Mapofei, ITA, entrei em São Carlos, e em segunda chamada eu entrei no ITA. Alô? Alô? Quem é você? Edmur José Sayane Júnior. Aqui é o Aloysio Machado Margarido Pires, diretor de alunos do ITA. Ih, fiz merda. Fiz alguma besteira, né? Não, você foi aprovado. Nossa, gente. Em segunda chamada, houve 5 desistências, você foi aprovado. Meu pai saiu, já tinha desinternado, né? Fez tratamento, saiu lá do quarto, assim, sabe, todo completamente dopado, né? Naquela época. Filho, o que está acontecendo que você está chorando? Comecei a chorar na hora, né? Pai, entrei naquela faculdade. Ele, qual? Aquela que não paga nada? Eu falei, pai. Aí, e minha mãe lá embaixo me vendo chorar. Filho, que é isso? É cobrador, né? Então, essa era a minha situação. Essa era a minha situação, entendeu? E entrei no ITA. Lá eu convivi com gente completamente maluca, né? Os caras, inteligência lá em cima. Eu e o Silvio Meira, que é um cara, colega meu, esse é o rei do TI do Brasil, a gente disputa quem foi o pior aluno do ITA. Eu ou ele, entendeu? E fica nessa história. Mas antes, consegui me formar, tive filho em abril do último ano da escola, que é uma loucura, né? Eu tive um filho, casei,
Ele foi na minha formatura e eu fui à minha formatura sem saber se eu tinha passado ou não. Como assim? Você fez as provas e não foi ver a nota? Exatamente isso. Tá certo? Olha, minha mãe, meu pai, todo mundo lá, né, e tal, e meus amigos que sabiam que eu não tinha visto a nota, e daí, o que vai acontecer se você não passou? Eu falei, então, sei lá, não sei. Eu acho que eu passei, porque eu, né, me esforcei, então, sei, boa. Graças a Deus. Graças a Deus, você nem fala. Sim. Fui trabalhar no CTA, fazendo foguete. Por quê? Porque era um lugar que remunerava bem e tinha um monte de amigo meu. Eu falei, se eu precisar de ajuda, eles vão me ajudar lá. Aí fiquei lá, fui para Johnson & Johnson, porque o salário começou a... Não tinha reajuste por inflação, nada. E eu tive segundo filho 2 anos depois. Aí fiz Johnson & Johnson, fábrica. Aí fiz aquilo que eu queria na vida, ir para marketing. Durante o ITA, eu dava aula de português no cursinho. De tanto que eu gostava de engenharia. Dava aula de português. E aí eu fui para marketing. Na verdade, na Johnson & Johnson, eu fui para vendas. Né? Fui fábrica, engenharia, fábrica, administração de vendas, pronto, e promoções, né? Que na época trade era promoções. Fui para o Rio de Janeiro, primeiro fui para Santista Alimentos, porque um cara falou que eu tinha que voltar para a fábrica na Johnson & Johnson. Depois fui para o Rio de Janeiro, dobro de salário, dobro tudo dobro. Pagava carro zero para mim, apartamento, e eu vivia no vermelho, porque eu casei no 5º ano de faculdade, vivia no vermelho. E aí fui fazendo carreira da maneira que as pessoas não faziam, que era trocando de emprego. Por quê? Porque eu trabalhava, né? Me chamaram para ir para o Rio, na Reino do Cigarro, tudo. 3 meses depois eu percebi que não era nada do que eu queria. Me chamaram para ir para a Pepsi. 3 anos e meio depois, a Pepsi tinha feito um monte de promessas para mim, eu aprendi um monte de coisa em franquia lá, porque eu era franqueador de cara que tem fábrica e frota de caminhão. Rico. Sim. Franqueador de franqueado rico, entendeu? O cara que chutava, assim. Tanto é que, quando eu fui para Brasília, não deixava eu entrar lá, porque o chamava de gerente de operações, tinha feito muita besteira com ele. Ninguém da Pepsi entra aqui. E eu fui, cantei o cara, tomei 6 vodka no almoço com o diretor comercial, para ele me encaminhar para os franqueados, para conquistar os franqueados, e aí fui lá e conquistei os franqueados, fiz muita coisa boa. Primeira experiência de franquia. De lá eu saí, fui para a Mesla, que foi onde eu nasci, nasceu minha veia de varejo, né? Eu comecei a trabalhar na fábrica de sapato do meu pai, aprendi que ajoelhar para o cliente é muito importante, mas daí nessa época da Mesla eu aprendi varejo, fui para o Banco Nacional, na Nacional Seguros, fazer um trabalho lá muito bacana. O Ayrton Senna era o personagem do Banco Nacional e o filho do Marcos Magalhães Pinto falou para mim, eu quero que você use, eu era diretor de marketing, o Ayrton Senna na propaganda da seguradora. Falei, doutor Marcos, o senhor pode me demitir, mas eu não vou usar, porque o Ayrton Senna é risco puro. De seguradora é anti-risco. Ele olhava para minha cara, falava, moleque insolente, não sei o que lá. Eu era novo, né? Eu tinha 36 anos nessa época. Eu tinha sido diretor da Medra, depois fui para lá. Na Medra eu tive 11 mil pessoas trabalhando comigo. Mudou minha vida, porque eu aprendi o que é liderança de verdade. Na Nacional, aí sim, aí você falou de disrupção, eu falei, sabe o que nós vamos fazer? Pagar o seguro alto valor de mercado em 7 dias ou devolver todo o dinheiro que você pagou se eu não pagar em 7 dias. Ixi, então, a gente fez uma aposta que nenhuma seguradora fazia. A gente cresceu de 11ª posição para a 5ª, triplicou o faturamento, triplicou o lucro. E o doutor Marcos falou assim, ainda bem que você não me obedeceu, né? Porque tudo que a gente fez aqui, que era uma coisa assim, eu pegava, vocês que são advogados, é muito lindo isso, né? Antes de assinar na proposta, estava escrito assim, leia as cláusulas de exclusão. Todas em bold. Não eram sublinhadas, não eram entrelinhas, entendeu? Todas em bold. Assim, essa aqui, pegadinha, todas em bold. O vendedor falava, os vendedores do banco, o corretor, não vai vender. O cliente adora honestidade. A hora que ele viu aquilo ali, que a gente estava sendo honesto dessa forma, ele já gostou muito. 7 dias o seu dinheiro de volta, quase morreu. Quase morreu. E nenhuma seguradora quis fazer. A gente voou. Infelizmente, aconteceu um episódio lá que a área de operações tinha que me ajudar a pagar em 7 dias. O diretor era o Francisco Dionísio, bacana. O Francisco falou para mim assim, eu te ajudo, vamos conversar com o nosso pessoal. Galera de operações mudou de 30 dias para 7 dias sem mexer no sistema.
toca um processo. Aí tinha um bônus para eles. Na última hora, a diretoria negou o bônus. Fiquei eu e Francisco com a brocha na mão, saí do Nacional. Ganhava dinheiro lá, e eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei lá. Só que o meu problema é esse, né? Eu não ficava feliz se eu não tivesse acordado achando que valia a pena trabalhar. Esse negócio de geração Z hoje, eu era geração Z há muito tempo. Eu tinha 3 filhos para sustentar, ex-mulher, mulher, ex-mulher. A minha mulher não, que ela não, eu não precisei sustentar ela. Mas tinha meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, mas eu mudava de emprego. Tirava o pé de um e ia para o outro. Os 2 últimos foram 2 gerências gerais, e aí eu falei, realmente eu não quero trabalhar para os outros. Eu era CEO, cheguei a ser CEO e abri minha empresa, que é a Ponto de Referência, que faz uma coisa só. Ela ensina todas as empresas que atendem, não é só varejo, é todo mundo, a importância do cara lá na ponta, que é quem está na frente do cliente. É ele que está na frente do cliente. Esse cara faz o cliente definir se ele vai ficar com você ou não o tempo todo. E as marcas tratam esses caras mal. Então, a gente faz um trabalho, para resumir e parar de falar, vai do presidente até o atendente e o cliente, passando por todo mundo na empresa, todo mundo se integrando para fazer esse cara que eu chamo de herói da ponta, na hora que ele for atender o cliente, ter todos os meios para fazer um trabalho bom. Para conquistar e manter. Para fazer um trabalho. É exatamente isso. Ele, com todo o carinho que ele vai dar para o cliente, porque eu acredito muito que esse cara tem que ser bem contratado, além de bem treinado, né? Porque se ele não for. O cara que é cortês aprendeu isso de berço. Isso você não ensina. Se você contratar um cara não cortês para trabalhar em atendimento, você cometeu o erro da sua vida, porque não há treinamento que repare. E o Danny Meyer, que é o cara papa de alimentação nos Estados Unidos, Shake Shack, Union Square, o cara, ele fala assim, para trabalhar em atendimento tem que ser uma pessoa gostável. Uma pessoa que as pessoas... Você cola na pessoa e gosta da pessoa. Com certeza. Entendeu? Vocês duas são gostáveis. É a pessoa que transmite, né? O cara está te atendendo na mesa, né? Quanto tempo ele tem para você... Eu falo que na relação, falando de relacionamento um pouco, o ser humano é uma máquina de julgar. Concorda? Você me conhece bem? Não. Não. Eu te conheço bem? Não. Só que tem um detalhe, tem uma referência bacana para mim, que é com quem você anda, né? Mas se você não conhece uma pessoa bem, você desconfia automaticamente. Ele desconfia de mim, o Osmar, né, que está ali, desconfia de mim, e é normal. O que cabe a você? Conquistar a confiança. Exatamente, como é? Desconfia, ainda não confia. Nessa fase, tudo que você fala para alguém é spam. Entra por aqui, sai por aqui. É spam. É spam. Gostei. Sabe aquele aumente seu pênis? É daí para baixo. Então é spam. O que você tem que fazer nessa fase? Ouvir o cara. Ouvir o cara. Né? Vem um franqueado novo para esse candidato. O que você tem que fazer? Ouvir o cara. 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 Né? Por isso que eu gosto muito do esquema Outback, porque você convive antes com o cara para depois ele ser teu parceiro. Não interessa que não chama franqueado, mas você tem que conviver com as pessoas antes de confiar nela. Tá? Confio. Maravilha, né? Confio. Se fizer besteira, não confio mais. Mas eu falo assim, sabe quando você chegou no limite de potencial do teu relacionamento? Torcida a favor. Torcida a favor. Quando você torce a favor, eu torço a favor de vocês, mas muito. Qualquer coisa que acontece, eu torço a favor de vocês. Por quê? Porque, cara, eu sou encantado com tudo que eu aprendi com a Melita de franquia. A Melita me ensinou muito, né? Você deve saber muito de franquia também, né? Umas coisas assim que as pessoas falam, até tem coisas que são muito engraçadas, porque são comuns no ambiente de franquia, e para nós há muito tempo já são absurdos. Tá certo? Os caras insistem em falar de certas coisas que são absurdos. A frequência de visita do consultor de franquia, sei lá. Chega na reunião de convenção de franqueado, eles me pedem, Edmundo, eu quero que você dê uma palestra. Ok. Do que você quer que eu fale? Adoraria que você conseguisse que os nossos franqueados aderissem mais ao nosso modelo. Eu falo, meu Deus, quanto você vai me pagar em 1 hora para eu fazer o cara voltar a aderir ao seu modelo? Aí os caras contratam mal, né? Contratam sem conviver, eles contratam inicialmente, né? Muitos franqueados são contratados inicialmente para preencher aquele vazio. Quantos franqueados você tem? Nenhum. Eles querem chegar a 20, 30 rapidamente, para que
a franquia passa a existir na cabeça das pessoas. Só que aí ele contratou 30 caras que vão dar trabalho para ele a vida inteira. Com E certeza. dá muito. Muito. E a segunda coisa que eles fazem de pecado é o franqueado, no meio de uma convenção de franquia, falar assim: posso pedir uma coisa? Faz 6 meses que eu pedi uma coisa para o meu consultor, ele ainda não me deu resposta. Então, para mim, franquia boa, contrata com muito critério, mas com muito critério, e tem consultor de franquia muito competente. Porque tem muitos despreparados, né? Muitos. Tá? E uma Muitos vez eu ouvi despreparados. Mas menino esse daí, se tivesse só passado o recado, já tinha resolvido, né? Pediu um negócio pro meu consultor faz 6 meses e até Não é? agora nada. Não Era é? só ter passado o recado. O cara não passa nem recado, o cara não sabe nem passar recado e não sabe ter a voz ativa de representar o que o franqueado quer perante a marca, né? Porque o consultor de franquia verdadeiro, ele é dupla via. Não, vai me matar. Ele é dupla via. Ele fala para o franqueado e para todo mundo e fala do cliente, do franqueado e da galera que trabalha no franqueado para a marca. Que é uma das coisas que mais faz uma empresa crescer na face da terra e entender o que o franqueado sabe, que normalmente é muito mais do que o franqueador sabe. Comando tudo é muito mais, né? Então, eu convivi com pessoas que nem o Eduardo Olivil, o Mário Chadi e tal, que eles entendiam isso muito, né? E usavam os franqueados como fonte de informação para eles, tá? Se o cara é assim, ótimo. Alguns outros caras com quem eu convivi, 2 super famosos e tal, que eu não vou mencionar, porque é uma estupidez, é inacreditável que existe esse cara, não queriam conviver com o franqueado, encostar no franqueado. Não querem fazer convenção para não ter que unir o franqueado. Então, é isso que é triste, né? A gente ainda, quase 2026, a gente ainda vê franqueadores, né? A gente já está, olha, escritório, estou há mais de 37 anos em franquia, ainda hoje a gente vê esse tipo de franqueador. Aí você fala assim, o cara não entendeu o que é o negócio dele. Então, como é que os franqueados vão entender? E ele sofre, tá certo? Sofre! Eu lembro do cara que era o Peixoto, que foi o primeiro master franqueado da Subway. Se lembra? Eu me lembro, eu atendi eles. O Peixoto, eu também atendi ele como consultor. O Peixoto era muito engraçado, porque ele falou para mim, eu não sabia o que era franquia, ele era diretor financeiro da IBM. Um cargo, né, daquele que mandava muito, assim. Ele falou, eu não sabia o que era ser franqueador, franqueado, nada. Quebrou minha jarra de cristal. Quebrou. Eu estou tentando colar, mas... E ele vendia, o cara vendia pedaço da lua legal, né? Ele chegava pro cara da Subway do Rio, você paga, sei lá, na época quanto era de dinheiro, mas assim, 7 milhões e ganha o direito de alguma coisa. Meu chefe na Pizza Hut, que foi o segundo lugar que eu fui, na segunda empresa, a última, penúltima, né, eu era da Pizza Hut Rio. Ele entrou na franquia Pizza Hut com um videocassete apresentado pelo Pandolfo, Humberto Pandolfo, tá certo? E ele se encantou, né? Porque o Rubem era um cara do sonho, assim, ele é menino, assim, era menino, gaúcho e tal, mas ele sonhava. E ele falou, nossa, vou entrar na Pizza Hut, papapá. Investia 5 milhões numa loja, 5 milhões em outra loja, porque ele achava que aquilo era o papel dele. Quando eu entrei, nenhuma loja daria break-even nunca. Juro, nenhuma loja. Eu falei, para de abrir, vamos pensar todo o negócio. E eu convenci ele que a gente tinha que virar bandeira. Né? Não tinha saído da Pizza Hut, ele vendia farinha. Entendeu? Ele sabia tudo disso aí. E a gente criou um modelo lá que foi... A gente criou o Pampito, que era um personagem, que era uma Pizza Hut, assim. Tudo a galera. Cheguei num quadro de custo, tinha um personagem. Quem fez esse personagem? Foi você? Ninguém? Não, eu gostei. Aí apareceu a pessoa, né? Porque você estava com medo. Fizemos concurso do nome, fui para Laguna Niguel, uma convenção dos franqueados mundial da Pizza Hut, e a diretora de marketing era muito chapa minha. Ela botou o filme do Pampito lá, que a gente tinha um filme, ninguém tinha filme e a gente tinha. Entre para a Pizza Hut, venha para a Pizza Hut, entre para o Pump Clube, Clube dos Amigos do Pampito. Uau! A gente fez um clube, cartão, o Clube do Pampito. Fidelidade do Pampito, primeiro mês, era dezembro, a gente doou não sei quantos R$1.000, isso em 1994. Entendeu? Então, ele era muito moderno, ele apostava muito. A gente tinha 3 pessoas em marketing, quando o Pizza Hut tinha 2. Era tudo assim. Então, cara, eu fiquei
calejado, né? Porque eu percebi o quanto que é possível você enganar as pessoas, né? Com um canto de sereia, né? E as pessoas, engraçado, elas se submetem, elas não testam. Sabe, ele não foi perguntar para ninguém como é que era Mas você aquilo. sabe que eu estava ouvindo hoje de um motorista de táxi. Não, porque a senhora sabe, né? Esse negócio de rede social é fogo. A senhora acredita? As pessoas acreditam mais em rede social do que a gente falando em casa. A minha mulher, ela acredita, ela ouve alguma coisa no Instagram, ela acredita que aquilo é verdade pura. Isso. Eu falo para ela, não é isso. Ela não acredita mais em mim. Eu virei e falei, moça, olha que momento que nós estamos, né? E o pior é que é verdade. Não, As pessoas acreditam piamente naquilo que elas ouvem numa rede social, no Instagram, porque um que falou, porque um que fez, porque aquele é uma celebridade ou é isso. esses E influenciadores, tem uma né? recomendação, Mel, isso aí é absurdamente verdadeiro, mas tem uma recomendação que se faz: fale com o franqueado para ver se a sua franquia é boa. Se o franqueado não for teu amigo, ele não vai falar mal da franquia. Ele não é louco, ele não vai dar um tiro no pé, ele é franqueado daquela franquia. Vai chegar um cara novo para ele perguntar se a franquia é boa ou não, ele vai falar que é ruim? Então, Não. E você sabe que tem que ir profundamente. eu tenho ouvido muito. A gente mesmo lá no Biconecta, a gente participou de um evento, estão falando muito, né, dessa transformação digital, de estar trazendo softwares para a franqueadora. Então, a franqueadora ela vai evoluir, né, digitalmente, ela pode usar para fazer consultoria, ela pode usar para selecionar franqueado, ela pode usar para um montão de coisa, né? E a transformação humana? De atendimento. É. Que eu falo que E de atendimento, é franqueador franqueado também. não, exato. Ninguém fala. Transversal, né? E quando a gente fala franquia e relacionamento, e você também defende essa ideia, né? Que hoje todo mundo fala, hoje virou jargão, né? Mas a gente já há muitos anos a gente falava isso, o pessoal achava que era, né, não acreditava muito, mas hoje é jargão, porque hoje todo mundo fala que franquia é relacionamento, mas o quanto que as pessoas estão investindo tempo, conhecimento para entender de ser humano. Eu chamo a minha IA é inteligência em atendimento. E o meu pitch é assim: você já fez transformação digital? O que aconteceu? Nada. 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 Você ficou igual ao outro, né? Porque quando você faz transformação digital, todo mundo vai ficando você igual, fica né? igual ao outro. Você, lancei e-commerce, não sei o que lá. Verdade, Thaís, quando eu fiz esse trabalho na Nacional, certo? Depois na Pizza Hut, de quebrar os paradigmas, tá certo? Na Pizza Hut tinha um problema que era qual? Como é que eu tiro a criança do McDonald's? A criança não gosta de hambúrguer, ela gosta de batata frita, de pizza e de hot dog. Então eu falei, eu tenho uma força, agora não vou lançar Mac Pizza Hut feliz. Eu criei, naquela época, um cartão de fidelidade, que eu não chamo de fidelidade, mas de incentivo à compra para as crianças. Em 3 meses, tinha 70 mil sócios da Pizza Hut. O filme que a gente fez era um cara aqui em São Paulo que estava fazendo desenho animado com um computador. O primeiro cara que fez. Quanto custa? Ele falou, um monte de dinheiro. Eu falei, cara, que tal que eu fizer e você falar que a Pizza Hut fez? Que era eu falando, né? Era a Pizza Hut. Em Laguna Niguel, quando a gente mostrou esse filme, Laguna Niguel, Ritz-Carlton, eu nunca tinha ficado na minha vida. O chique do chique, né? Todos os franqueados levantaram e aplaudiram de pé o fato de ter alguém que pensou na Pizza Hut peitando o McDonald's. Sabe por quê? Porque a Pizza Hut não era concorrente do McDonald's para eles. Falei, cara, o McDonald's faz a coisa mais sábia que tem, que é viciar a criança em hambúrguer. Né? E daí para frente, vai embora. E depois que ela chega a 15 anos, ela vê quanto que é ridículo, ela vai para o Burger King. Ela muda para o Burger King. Mas o McDonald's fez um trabalho brilhante com isso aí. Por que a gente também não faz? E as crianças viam, puxavam os pais, né? Porque tinha uma roletinha que ela brincava, ganhava alguma coisinha e tal. Isso é pensar fora da caixa. Só que, então, na Nacional, eu tinha um presidente louco, barrido, e ele olhava para minha cara e falava, bora fazer, Edmund? Bora, vamos embora. E corajoso. Incentivava, né? E o Rubem Vitória, que era esse da Pizza Hut, porra, cara, isso aí que a gente queria fazer, é isso que a gente quer, sabe, assim. Então, a verdadeira disrupção nasce de um dono corajoso. Empresa de dono, né, é muito mais propensa a fazer disrupção
que é empresa de executivo. De O corporativo. executivo fica morrendo de medo É o emprego que do tá em jogo. resultado dele. É o bônus, é o É o resultado, bônus, é. entendeu? E tem um cara que chama Clay Christensen, que foi o cara que fez Innovator's Dilemma, que é o livro primeiro de disrupção. Ele fala, ó, tá tudo vendendo bem aqui e dando margem. Não fala de inovação para esse cara. Ele não vai querer. Tem que abrir um apêndice do lado, Para não né? mexer naquele Nem bolo. mexe naquilo ali, porque se tiver que investir aqui com a verba dividida, começa a dar problema aqui, ele tira dinheiro daqui e põe lá. E pronto, aí acabou. E já fecha aquilo lá. É. Por isso que startup faz disrupção, é um dono louco, tá certo? Que está lá fazendo. E por isso que as grandes marcas que fizeram disrupção, né, que conseguiram fazer disrupção, a Apple, né? A Apple fez uma atrás da outra. Hoje em dia, se o Steve Jobs ressuscitar, ele olha para o iPhone assim e fala, nossa, coisa velha, que é igualzinho quando ele morreu. Não Só mudou. tem mais câmera. Só Como é tem que é? mais câmera. Só tem mais câmera. Isso, mas assim, não tiveram a ousadia que ele tinha, e a cada hora lançar uma coisa nova, entendeu? E isso aconteceu na Natura, quando os acionistas saíram, uma empresa maravilhosa que é o Starbucks. Tinha um cara lá que era o dono do Starbucks, e quando ele saiu e foi para o conselho, a empresa fracassou, porque esses caras, que são os caras que gostam de gente e fazem inovação, normalmente eles são os donos das empresas. A Belo Diniz aconteceu isso aqui no Pão de Açúcar e tal. Eles são os caras que Mas têm acho que o fundador, ele tem aquilo na veia, né? Muito, Não é? muito. Eu acho que tem na veia. Eu acho que Fundador bom, passa impressionante. a ser como se fosse, não tem muito, não é dissociado, porque faz Isso. parte do teu DNA. Você nasceu, né, com aquilo. Eu acho que Uma vez eu fiz um trabalho com a Dado Bia, de Porto Alegre, que veio para São Nossa, a gente Paulo. trabalhou com a Dado Beer, se Em lembra? outra vida, sim. Está aqui em São Paulo? A gente atendeu quem? O Cássio dono, né? Mota. Acho que era. Quem era? Ah, eu não Cássio Mota? lembro. Era Eu não ele. lembro. A gente fez um trabalho para a Dado Beer Bom, faz tempo. Eu fiz uma consultoria para a Dado Bia, depois da Marta, minha mulher, Hum, o tio Jorge, Gerdau, né, que a gente chamava de tio Jorge, que ele era o tio do Dado. hum. Ele disse, você tem uma pessoa lá no Rio para ter a CEO da Dado Bia no Rio? Eu falei, tenho, Jorge. Tenho sim, mas é da família. Aí, aqui que eu fui falar essa estupidez, né? É a Marta que eu ia indicar, tá? Ele falou assim, qual o problema? Minha empresa tem 100 anos de empresa familiar. Ela é boa? Isso que conta. Né? Porque quando a família é boa... Cara, eu estava na Special Dog agora, uma empresa que vende... Sábado eu dei uma palestra lá. Você disse a lindeza da empresa. A lindeza da empresa. Chamei uma menina, falei, do que você mais gosta na sua empresa? As pessoas. Aí todo mundo... Nossa, que legal. 450 representantes. Supostamente não tem vínculo nenhum com o negócio, tá certo? Os 450 aplaudiram de Empresa do quê? ação de cartão. Ah, Special Dog, tá, Special Dog. sei. Linda empresa. Então, vamos lá. O que é a essência da história do relacionamento? É um dono que tem... Vou falar 4 hashtags agora, tá? Da minha vida. Meu pai. Tem que cuidar de gente. IGP. Interesse genuíno em pessoas. Eu tenho interesse em você, mas eu tenho que te ajudar. PPTA. Como eu posso te ajudar? A primeira é, eu me interesso por pessoas. Segundo, eu quero saber como eu posso te ajudar e quero te ajudar. É a melhor competição que tem, né? Quantas pessoas você ajudou ontem? Quem mais ajudou vai para o céu mais rápido. A minha mãe mandava 2 que eram pesadas, né? Eu trabalho numa empresa que tem interesse genuíno em pessoas e me ajuda. Só posso trabalhar se eu ganhar elogio todo dia fazendo as coisas que eu faço. É o mínimo que eu tenho que fazer. Então, não é que você tem que ser bonzinho com as pessoas. Você tem que merecer ter pessoas boas e elas, em contrapartida, têm que merecer trabalhar na tua empresa. Então, primeira coisa, elas não fazem nada que não seja para ganhar elogio. É o mínimo que elas fazem. Ah, eu vendo. Não, vendo não. Vendo, mas o cliente manda uma ligação para mim dizendo que a venda foi maravilhosa. Vendo, mas o cliente posta agradecendo. Resultado, né? Resultado. Não esforço. Nobre, né? Resultado nobre. E a outra coisa que minha mãe falava muito é o cada vez mais e melhor. Então IGP, interesse genuíno em pessoas, CPTA, como posso te ajudar, elogio todo dia, ETD e CVMM, cada vez mais e melhor. Pega uma empresa que faça isso, né? Então eu falo, entre o bem e bem, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é o bem. É ter interesse genuíno em pessoas e ajudar as pessoas, construir uma história com elas, ajudar a construir uma história. Não é plano de carreira, é plano de vida. É plano de vida. A pessoa, no fast food, a pessoa vai ficar trabalhando com você quanto tempo? Se você ajudar essa pessoa a construir
um pedaço novo da carreira dela durante os 2 anos que ela fica lá, nos 2 anos que ela fica lá, ela vai dar o sangue dela. Agora, se você ficar empurrando o cara para uma carreira que ele não quer, que não é o que ele quer, eu acho que fast food tem o mérito de ter formado. McDonald's merece esse mérito, né? Ele formou primeiro emprego, zilhões de pessoas. E com certeza não conseguiram ficar no McDonald's, mas aprenderam disciplina, aprenderam processo, né? Aprenderam um monte de coisa. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, tipo, nesse tudo que você já viveu, acho que putz, você tem uma experiência maravilhosa. Hoje, olhando para o franchising, né, assim, nu e cru, aonde você acha que está a maior transformação? Onde você acha que a inovação precisa chegar? Porque a gente ainda, como você me falou, a gente ainda continua vendo os comportamentos iguais que a gente via 35 anos atrás. Atendimento a consultor, processo de seleção inadequado. Igual. Isso Mas agora tinha que parar o episódio, tipo, ver o próximo. Uma pergunta que você faz. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quem estuda engenharia alguma vez na vida, estuda uma curva de Gauss, assim, tá? Bom, eu já ouvi falar desse Gauss. O Gauss é o cara que definiu que num ambiente qualquer, numa comunidade qualquer, você tem poucas pessoas muito ruins, 25%. 50% são medianas e 25% são muito boas. O problema é que o franchising reproduz esse modelo. Tem 25% dos franqueadores que são muito bons. Não dá para falar que não tem. Não sei se chega a 25%, mas tem muitos que são muito bons. O problema é que a gente fica muito triste pelos outros 75%, né, que marcam muito. Assim como o franqueador, já sentei na mesa de franqueador, franqueado é uma porcaria, Aí fui perguntar para eles quantos franqueados eram uma porcaria. No caso deles, era menos da metade. Falei, então, você tem franqueado bom, aberto. Eu não implanto nada em franquia por obrigação. Projeto novo, tá? Quem quer? Ok, vai fazer. Quem não quer, dane-se. Porque todo mundo fica querendo fazer, todo mundo fazer. Não. Faz alguns fazer. Não é faz alguns fazer. Pega quem quer fazer e faz, os outros vêm por quê? Por imitação. Eles veem um bom resultado e vão lá. Blitz em cara que não está seguindo o processo. Blitz, para ver o que está acontecendo. Porque pode ser um erro nosso. De não estar perto dele, entendeu? Tratar franqueado que não é muito bom de maneira diferente de franqueado bom. O menino da Mr. Cat, esqueci o nome dele agora, mas ele é casado com a filha do Armando Weisfeld, que era da Boticário. Ele falava assim, Edmundo, alguns franqueados têm que ter como consultores de franquia o dono. Ele entrou junto com o dono. E depois de ele ter trabalhado com o dono, ele vai trabalhar com um consultor de franquia que não é bom. Como é que esse cara se sente? O direito adquirido que ele tem, ele falou, mas quantos você tem que você cuida? Ele falou, 10. Então, ele tem 10 caras que ele cuida pessoalmente. Cuidado. Então, a coisa do consultor de franquia, o que acontece hoje no Boticário, por exemplo? Muita gente reclama, foi embora do Boticário, saiu do Boticário e tal. Pô, o Miguel nem falou comigo. Porque se distanciou, o cara era distribuidor do Boticário, ajudou a fazer franquia, né? Foram os distribuidores que ajudaram a fazer franquia e foi nomeado, certo? Sem o Miguel ter falado com ele, sem o Arthur ter falado com ele. Dói muito isso. O relacionamento foi construído nessa base, entendeu? E aí você esquece essa história. Porque tem muito... Mas eu vou fazer um manifesto aqui. Não um manifesto. Disclaimer. Não, uma revolta. É disclaimer. Chique. É chique, tá. Então, um disclaimer. Mas é o seguinte. Eu acho que, sim, isso é do passado. Agora, o que a gente vê muito, mas infelizmente muito, e aí eu até vou voltar um pouquinho sua fala, é assim, tem franqueado que vai seguir aquele roteiro da circular de oferta, tá falando dos franqueados ativos e desligados, vou conversar com o franqueado ativo. Aí o franqueado ativo fala mal, que você falou, não, o franqueado eu não lembro que palavra você usou, mas assim, é tosco, vai falar mal de si mesmo, mas tá sim, você sabe disso. É assim. Né? Fala mal da absurdo, própria marca. Não, para desanimar o outro de não entrar. Para desanimar. E aí você fala, poxa, você tá falando mal do seu sobrenome. Isso. Tá enfraquecendo sua marca para o mercado. Por que você tá fazendo isso? Eu juro por Deus que eu não imaginava que houvesse tanta gente que fizesse isso. Não, ignorância minha. Não, mas tem muito. Tem muito. Muito pé com a marca, né? Muito pé. Mas todos. Então, mas não é isso. Não, eu acho que é ciúmes. Eu acho que é
tem É uma uma série de falta de sentimentos, entendimento. são vários sentimentos que rodeiam aí. Se o cara tá mal, porque ele acha que de repente o francador tá querendo passar ele para trás, aquele cara vem pro lugar dele. Bom, se o cara não tá mal, tá bem, eu acho que de repente o francador tá querendo. Sempre eles. Sabe a pegadinha do Faustão? Eles É, a sempre câmera acham escondida. que tem uma câmera escondida ou que tem uma outra intenção não velada, sabe assim? Uma intenção. Então, por quê? Porque é muito difícil você hoje encontrar uma rede, 50, não vamos falar de reticente, 50, onde paira uma confiança absoluta. Dignidade. E confiança? Não tem. A Não, e confiança assim, não. o franqueado também quer tudo para ontem. É. Isso não é o franqueado. É o mundo geral querendo tudo para ontem, porque a velocidade, o tempo, é tudo diferente hoje. E aí o franqueado não tolera esperar, uma semana. É muito tempo. Mas às vezes para o Amadurecer. franqueador dar uma resposta, eu vou demorar meus 5 dias, meus 7 dias, e às vezes a resposta pode ser: "Não dá". Mas esse tipo de resposta tem sido inaceitável. Mas você Tá sabe mais que isso até pra complicado de gente, você gerir é, tudo isso. mas até pra gente. A gente no escritório recebe uma consulta. Tem consultas que a gente tem que estudar. Não dá para eu te dar uma resposta, é isso. O francador, ele quer que vocês. Bom, né? A gente, infelizmente, ou graças a Deus, nós não somos chat GPT. Então, a gente vai estudar ou vai discutir internamente e tal. Também estressa. Tá. E se você liga depois de 2 dias, ele ainda cobra. Por que você não tá. Então, quer dizer, esse imediatismo que traz a superficialidade, né? O Mas tem imediatismo. uma coisa que a franquia deveria trabalhar melhor, o SLA dos processos, entendeu? O Service Level Agreement, o acordo de serviço dos processos. Eu estava vendo o evento que a Renata e eu fomos, qual o tempo esperado quando você manda um e-mail, um WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a franquia deveria falar assim, ó, para eu te responder um e-mail, eu vou levar 5 dias. Vamos lá, até 5 dias, certo? A expectativa do cara fica desenhada a partir daí. Se você me mandar uma coisa mais urgente, que é por WhatsApp, e aí eu vou ver se você foi criterioso para mandar urgente, eu vou responder e no máximo um dia. Pronto. O problema é que fica uma. É meio nebuloso, né? Tudo ao Nebuloso. mesmo tempo e. Os meus. Eu tinha Manaus, Belém, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Uberlândia e Vitória na Pepsi. Tá? Tinha uns caras de Goiânia que eram. O meu critério com eles era diferente por. Vamos dizer assim, por meritocracia, porque como eles eram muito rápidos, eu me obrigava a dar a resposta rápida para eles também. O Fortaleza era uma coisa muito lerda. Eu chegava em Fortaleza, um dia eu cheguei e falei, a Pepsi está ruim. Eu perguntei o quê? Financeiramente? Não, 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 o gosto da Pepsi está ruim, o cara do hotel. Cheguei na fábrica, o cara da fábrica falou, não, caiu o óleo na Pepsi, óleo de máquina, mas fique tranquilo, já vendeu tudo. Ai, gente, que horror! Tá vendo aquele? Já vendeu tudo. Parece metanol, ai, Eu credo. fui recolher Pepsi, porque eles tinham 40% de participação de cola, né? Eles levaram anos para fazer a participação. Ia morrer, né, cara? Troquei tudo. Mas ele nem se incomodava. Para esses aí, eu juro por Deus que. Agora, o cara que merece, o cara que é bom, né? Porque tem os quadrantes, né? O cara bom, aderente, né? O grande aderente, tem um grande não aderente, tem um pequeno não aderente e tem um pequeno aderente, que é o que você quer que cresça, tá certo? Esse aqui, que é o grande aderente, o pequeno aderente, aí você responde rápido, porque esse cara, ele respeita você. Esse aqui, você dá o da lei. São 5 dias. Esses são os que mais reclamam. Então. É Mas é que 80-20, né? é assim, hoje a pessoa vai assim. Ela liga, você não atende, ela manda o WhatsApp. Aí você não atende, ela manda o e-mail. E aí alguma coisa ela vai te catar. Né? Ela vai para o Facebook, ela vai para o Insta, ela tenta te achar. Sim. É uma coisa impressionante. Mas assim, tudo no mesmo dia. Agora, sabe outro mal que existe nas empresas, né? Qual é o número de pessoas muito competentes que tem numa empresa? Chuta. 10, 20, 50, 100? Depende qual é o tamanho da empresa. Qualquer tamanho. 20%. 20%. Cara, Japa manja muito. 20%, cara. Então, o que acontece? Tem uma área de suporte à franquia. Franqueado. Só tem um cara bom. Só tem um cara muito bom. Às vezes, o cara não quer falar com outro cara. Porque é esse cara que te dá a resposta. Então, isso é fábrica de incompetência, tá certo? O cara se conforma em trabalhar com
4 pessoas não muito boas no quadro dele. Às vezes é melhor ter 3 do que ter 5, sendo que 4 lógico. são Mas muitos. com franqueada a mesma coisa. É Às vezes é exato, melhor ter 50 do que ter exato, 150 exato. que Só te que a dão. mesma coisa que acontece na nomeação do franqueado, né, o curva de Hum, Gauss, voltou a curva de Gauss? É igual, né? Acontece lá no quadro do cara. exato. Não, eu quero falar com porra, Josefina. Não, ela não está. Não, a gente vai depois eu ligo. É a Josefina que dá retorno. Tá certo? Dentro do meu trabalho, uma coisa que eu falo é o seguinte: você contrata uma pessoa, ela faz menos, igual ou mais do que você combinou. Certo? Você vai ficar com a pessoa que faz menos do que você combinou? É. Pelo amor de Deus, você está dando. Aí você está dando a sorte, uma oportunidade dela virar azar em 1 minuto, entendeu? Mas as pessoas fazem isso. Mas a gente faz mesmo. Faz E mesmo. outra coisa é um conflito que tem administração de shopping, lojista, administração de franqueadora, franqueado. O cara é dono. Ele não é empregado, não, ele é dono, você tem que respeitar ele. Ah, sim. O pessoal de shopping, às vezes a administração de shopping, trata mal o lojista como se fosse, ele não entende. Como não? O dinheiro é dele, ele investiu ali, ele sabe tocar o negócio dele. Então tem um menosprezo por essa relação, achando que o cara tem exceções, né? Água doce, certo? Água doce, é. Não é? Não, eles comentaram. Ai, gente, olha, eu estava conversando com o Delfino, aí ele. Não, Delfino, Golfeto porque, e Júlio, Mel, né? tudo tá mudado, né? Não, porque você se lembra na nossa É, época, eu falar, ai, nossa Delfino. época, Pedro. Não, eu acho Quando que ele tem falou nossa graça. época, É, lascou. Quando o na cara nossa tem época. mais lembrança do que esperança, ficou velho. Exatamente, Tem que isso ter é esperança. verdade, isso é Mas o verdade. Delfino, ele para mim, né, o Multicoisa, são franquias, cara, a Multicoisa, para mim, é o melhor atendimento que existe. Porque você entra no Multicoisa, o cara te informa sobre cabo Isso. USB É, e coisa para pia do banheiro, entendeu? E eles são sempre humildes, está cheio de franqueado na loja. Então ali tem um embrião ali de coisa bonita, feita Tem. e tal. Muito legal. Eu tem. gosto muito da. Alimentação você não vê franqueado, né? Não Alimentação existe, você não vê não franqueado. existe. Não vê. É impressionante, né? Ele nunca tá na loja. Não, E tem exceções. Tem o. Exceções Não, e tem. exceções. É que eu realmente não vou lembrar agora, mas tem o João, Mania de Churrasco de Alphaville, que ele tá lá Sim. na Mas loja, e a Mas loja principalmente dele foi é assim que o McDonald's inventou franquia. É. Né? O franqueado era o cara que operava a loja. Tá certo? Ele não tinha dinheiro para fazer a loja, o McDonald's ajudava ele ficava devendo, e aí, enquanto ele não tivesse dinheiro de volta, ele trabalhava que nem um animal, entendeu? E o quanto o franchise se distanciou disso, Muito. né? O quanto ele se distanciou que hoje Muito. você tem a franquia como investimento. Você continua Então, com o teu negócio então. e você Mas monta é porque uma também franquia. tem um outro paradoxo, né? Você ter franquia é um sinal de status, muitas vezes. Muito, sim. E aí você vai estar no caixa? É. Vai usar touquinha? Mas o italiano, que tem um restaurante há 40 anos, e ele é o dono, Tem tá? todo dia no Ele tá restaurante. lá de aventalzinho, com o guardanapinho pendurado, porque ainda na canetinha, e tá lá pegando o pedido da sua mesa. Ele tá trazendo vinho para você, ele tá trazendo o pão, ele tá trazendo a comida, e às vezes é um restaurante onde trabalha ele, o filho e uma cozinheira, e uma coca maravilhosa. Ele tem 75 anos, e para ele, aquilo É a lá, vida dele. ele é orgulhoso. Aquilo que ele está fazendo para ele é nobre. Em nenhum momento ele se sente ofendido, porque depois ele vai lá receber, né? Você vai pagar, você vai. Gente, você vê isso lindo tanto. Quem tem negócio próprio, eu vejo, o Graziano tem um amigo que tem um negócio de cozinha, gente. É um galpão, parece um shopping. Tudo que você possa imaginar para cozinha, para casa e tal. Tá lá, 6 horas, 6h30 ele tá saindo. E ele volta todo dia às 8h30 da noite. Sabe? E é dele. Sabe quantos funcionários eles têm? Acho que pouquíssimo trabalha. Ele, a tia dele, que é a irmã do pai, trabalha no caixa. A outra tia trabalha na administração. O pai aposentou, não está mais trabalhando. Você fica assim, meu Deus. Nos Como Estados é que Unidos. tudo onde tá- velhinho, gente. velhinho não, por favor. Velhinho não, mas estou falando, é gente com 65, 70, 80, trabalhando e feliz. Feliz. Tem uma coisa que erraram muito. Nos Estados Unidos tem um mama and pop. Papai e mamãe. Eu sempre falo que o cara, quando trabalha com alguém, rende muito mais, né? Vocês duas, se estivesse sozinha, ia ser muito pior. Porque ter duas pessoas que. Eu e a Complementa, né? Marta, não sei o que lá. Mama and pop, a Subway cresceu no mama and pop. Ela dá a franquia para um cara que é ele e a mulher dele trabalhando. Custo zero, né? Porque o cara está lá produzindo e tal.
Aqui no Brasil, existe uma confusão do franqueado com um empreendedor. E eles falam isso, a gente quer empreendedor. Não deveria querer empreendedor, deveria querer operador. Mas quando você contrata um cara e chama ele de empreendedor, primeiro que ele não faz o padrão de jeito nenhum, porque ele quer inventar a coisa. Antes de aprender, O ele já quer empreendedor, inventar. ele arrisca. Exatamente. Ele é corajoso. E ele quer arriscar em coisas que a franquia sabe que dá certo e ele se arrisca mesmo, assim. E aí é kamikaze, né? Porque ele faz besteira. Mas tem muito isso, né? Eu falo que nós todos aqui, a gente é empregado, porque tem hora que você tem que ralar, você é empresário e, falando de disrupção, né, Thaís? 5% do teu tempo você tem que pensar em inovação. Tem como. O resto é empresariar a empresa, acompanhar o pessoal, ver se está tudo ok, acompanhar o cliente. A The Container Store nos Estados Unidos, o gerente de loja dela tem um assessor econômico, né, para fazer os relatórios, então, para ela não poder ir para o escritório da loja. Ela só fica na loja. Cuidar de quem? Cliente, do produto e do funcionário. Bom, era isso que o franqueado deveria fazer. Mas, infelizmente, não foi assim que se desenvolveram as coisas, né? Multifranquia é o desmentido de franquia. O Denis vem aí daqui a pouco, mas multifranquia é o desmentido de franquia, é o anti-modelo da franquia, porque é um cara e tal, ele vai ter empregado, então a força, toda a franquia que deixa de ter empregado e vira um franqueado, cresce muito a venda dela. Cresce muito. Você tinha um empregado, né, uma franquia de rede, e aí passa a ser franqueada por um franqueado bom. Natural que um cara que seja dono do negócio toque melhor o negócio do que o empregado, com mais dedicação e tal. E os caras. Mas é que sempre a cópia do modelo americano, né? O americano tem franqueado com 1.000 unidades, eles acham lindo. Então, no Brasil também a gente está indo para. Não, eu acho que é o contrário. Acho que o que o Edmundo está dizendo é que quando você tem uma operação com o empregado, vai render menos do que com o dono. Não, sim. Mas quando você tem, por exemplo, hoje, o multifranqueado, ele tem várias unidades, não são todas que ele consegue. Hoje, por exemplo, tem multifranqueado que ele só vê, está trabalhando no iPad, no computador. Lógico, Ele não vai em loja, ele está longe daquilo, entendeu? Ele está, ok, o cara tem que ser bom gestor de pessoas, o cara tem que ter uma equipe muito bem treinada para ele poder estar nessa situação. Mas eu estou falando, aqui no Brasil, acho muito difícil a gente ir para o modelo americano, por uma série de coisas. Eu tinha um professor que falava isso, ele falava assim, o mercado de ações brasileiro nunca vai ser igual ao americano, porque ação não aparece. Agora, carro, bolsa, isso aparece. E o brasileiro ainda, a gente ainda está, né, na condição de status, de exibir marca, tudo uma coisa que Estados Unidos e europeus, teve um caso há muitos anos. Foi engraçado, mas foi triste, na verdade. A gente atendia uma marca de roupa, e aí a franqueada, era uma franqueada de Recife, o contrato de franquia foi rescindido prematuramente. E aí a gente tentando entender o que tinha acontecido, porque foi logo depois do desfile de inauguração. Sim. Sim, tão rápido assim? O que aconteceu? Você vai se lembrar. A franqueada ficou muito chateada com as donas da marca, porque elas estavam dobrando as roupas. Porque num desfile, só para o pessoal entender, assim, num desfile de lançamento, também está vendendo roupa. Né? Então era um monte de roupa que estava ali jogado no balcão e as donas da marca tinham ido para a inauguração, para o desfile e tal. Elas estavam tentando arrumar a loja enquanto estavam naquele desfile e aí a franqueada falou: deixa aí. Eu contratei as pessoas para que elas arrumassem. E elas não perceberam, elas continuaram arrumando para ajudar a franqueada. Não entendeu o espírito da coisa. Acabou a franqueada, se sentiu extremamente humilhada porque ela trouxe uma marca de São Paulo, as donas se prestaram a dobrar roupa, e ela se sentiu humilhada, e ela não quis mais a franquia. Pois, inclusive, pagou a multa do contrato. Para ficar... Mas olha... Mas é que vai entender... Como é que o franqueador aqui ia entender... Edmundo, vai entender o ser humano. Eu acho que isso vem da escravatura, sabe? Aquele espírito de que quem trabalha... Gente, pois é, coisa de pobre, né? Porque é uma coisa... A gente vê tantos comportamentos distorcidos que você fala, meu Deus, não é possível que a pessoa teve esse tipo de comportamento. Mas é isso, gente, é a complexidade do ser humano. Como é importante, né? Na minha opinião, como é importante o franqueador entender de gente.
Ele pode contratar quem ele quiser, mas Mas ele tem que essa era um vender. mistério. Como é que elas iam adivinhar que ia acontecer isso? Exato. Era Na verdade, que esse caso aí, eu posso te dizer, que bom que aconteceu isso tão rápido assim, Ah, né? Porque sim. eu tenho, quando eu trabalho cultura, só para. Eu trabalho três níveis de cultura, né? Porque eu cheguei na Zappos. Zappos era um chinês, descendente chinês, espetacular, que fazia. É o melhor atendimento dos Estados Unidos, e eu tive 2 tumores. Quando eu me curei do primeiro, eu falei, vou me dar um prêmio, vou na Zappos. Né? E já tinha ido à Disney, então eu quero saber como a Zappos trabalha. Foi muito impressionante o que eu aprendi lá, que é assim, não existe valores, 10 mandamentos imperativos. Faça, seja, não faça. Eu faço 3 culturas na empresa. A primeira delas é a cultura de gente e resultado, que tem que estar equilibrada, né? Porque é sinal de vezes, é sinal de vezes, tá certo? Alto fica bom, alto zero, zero, né? Porque se não for gente e resultado em alto nível, que é o que o líder tem que fazer. Cultura de relacionamento é o que os colegas têm que fazer quando eles estão se relacionando. E cultura de atendimento é todo mundo da marca para o cliente. Essas 10 linhas escritas e mandadas, né? Se tivesse isso, ela ia escrever assim: o líder pode ajudar e deve, né, na franquia dela, sempre que precisar, porque o estar junto com quem está na ponta no momento crítico é maravilhoso. Não ia ter problema. O problema é que as pessoas não explicitam a cultura e ficam achando que o cara que entrou vai entender. Ele pode entender posicionamento, pode entender produto, pode não sei o quê. Por isso que eu falo franquia de corpo e alma, né? Você faz o modelo da loja, papapá, mas não faz o modelo de comportamento que você espera. Isso. Que nem é comportamento, é hábito. É hábito. Então, assim, tem que virar hábito. Não, pior do que tudo, sabe o que é, Melita? Você tem que contratar o hábito. Exato. Por isso que o Outback Mas nesse tem essa ponto, facilidade. agora Outback, você a história é falou, muito legal. Muito legal. isso agora me faz repensar se a franqueadora não estava errada mesmo. Que dá. É desse evento que eu te contei. Ela não estava errada, ela estava errada por não esclarecer esse fato inicialmente. Não, eventualmente, se ela estava vendendo luxo e tal, talvez. agora eu repensei, pode ser. Mas pode ser mesmo. Mas o problema é o seguinte: se existe isso escrito, ninguém vai se questionar. Tá certo? Ninguém vai questionar. Ô, Edmur, tudo isso que você falou, que eu não anotei, está no seu livro ponto de referência? Tudo isso que eu falei está no nosso podcast. Mas eu. Nossa, ele agora não, Thaís, tem muito mais coisa aqui tem do muito que mais no meu coisa. livro. Não, eu sei, Mas o modelo mental, um dia, se vocês quiserem, o modelo mental que eu descrevi, né, e tem o modelo mental aqui, depois tem 13 fases para fazer atendimento maravilhoso. Começa por um negócio que eu chamo de norte único compartilhado, cultura, visão e essência competitiva. Causa, cultura, visão e essência competitiva. Eu não chamo de propósito, porque propósito para mim é o teu, o dela e o meu. Causa, numa empresa, une os nossos propósitos. Causa eu abraço. Propósito para mim é individual, mas tudo bem. Depois eu vou falar de liderança. Depois eu falo de não sei o quê. Depois eu falo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem um método que eu desenvolvi de inteligência de atendimento para fazer transformação de atendimento. E esse vai ser o nosso próximo podcast com o Edmur. Ele falar dessa inteligência e atendimento. Porque, olha, Edmur, isso hoje é tão necessário. Mas não é atendimento só do consumidor. Não, é atendimento de cliente. Em prestação de serviço, em varejo. Como é importante hoje, porque esse cliente ele é mais complexo hoje. Muito mais. Como é que esse cara quer ser atendido? Como é que esse cara quer ser tratado? Porque isso você precisa abrir, porque existem alguns mindset antigo, né? De muito mais a gente que é mais. Como a gente era atendido, como é que a gente trabalha. Mudou tudo. Sabe como era? Atenda o cliente como você gosta de ser atendido. Exato. Cadê a empatia? Exato, é exatamente isso. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Agora, eu vou dizer uma coisa para você que é assim, vocês me pedirem qualquer coisa, quiserem fazer qualquer coisa, marca, a gente vai lá. Não, a gente vai fazer, é legal isso aí. Mas o mais importante dessa brincadeira toda que a gente está falando aqui é que pessoas acham que achar gente lembra da curva de Gauss, do lado bom da curva de Gauss, é fácil. Não, é a coisa mais difícil do negócio. A Marta Maria, minha santíssima esposa, tinha um pet shop no Rio, onde trabalhavam, sabe o quê? Pessoas de comunidade de favela. Só que garimpadas. E lá também tem a curva de Gauss. Ele trabalhava com ela, não ganhava o maior salário do mundo, mas tinham um tratamento maravilhoso, uma formação maravilhosa. Ela mandava os caras para a feira aqui, não sei o que, não sei o que lá. Chegou o Cobase no Rio. Tentaram tirar todos os caras da minha loja. Nenhum saiu.
E o salário era 30%, 40% maior que o da loja. Porque aí tem uma ligação, uma conexão maior. Porque não é o salário, não é isso que faz o cara gostar do trabalho, é o jeito que ele é tratado. Exato. E uma coisa que eu tenho feito muito, eu deveria ter feito aqui, mas não fiz, porque vocês deram corda para mim, eu vou ouvir e tal. Você vai Não tem atender o problema, cliente você certo. volta. Desculpa. Não tem problema, Você você vai volta. voltar, com certeza. Não, eu estou dizendo assim, eu sou lojista e sou vendedor de loja. Tá? O que você tem que saber de um cliente que não tem preço e colocar no CRM? Como ele gosta de comprar e ser atendido. Por que você não chega para o cliente? O que você vai atender, tá? Você vai atender. Você gosta de ver as coisas no computador ou no papel? Você gosta que eu te explique ou mostre no computador? Porque cada um gosta de um jeito. Cada um gosta de um jeito. Gartner, que é o cara de Harvard, detectou que existem inteligências múltiplas, lógico, linguístico, Exato. né? Espacial, musical. Cada pessoa gosta de... Agora, se eu descobrir, né, na entrada, né, essa pergunta é boa. Como você prefere? Como você gosta de comprar? Como você gosta de ser atendido? receber? Que horas você quer que eu te ligue? Como você gosta de ver o material? Assim, você prefere ver a proposta que eu estou te mandando antes ou depois? Ou na hora de discutir? Pô, eu fiz uma para o Sebrae agora que foi bacana pra caramba. Como é que você gosta de ver a proposta? Antes ou durante a nossa reunião de apresentação? Antes. Tá legal. Vai embora. No dia... É pergunta. No dia você viu? É a primeira fase. Pergunta. Sabe a fase do desconfio e ainda não confio? Nessa hora você ouve o cara. Eu já tive coisas que aconteceram, meu computador quebrou. Cheguei no cara, posso te apresentar em Flipchart? Cara, se você viesse aqui com o teu computador, eu ia ficar muito, muito bravo. Eu não gosto de quem apresenta o computador. Eu falei, Deus é pai, né? Tá vendo? Deus é pai, né? Foi sem querer isso aí. Mas aí fui aprendendo. E todo o CRM de qualquer empresa, nasci no mesmo ano que o Bill Gates, Steve Jobs e o Papa. Quando eu soube que o Papa era mais novo que eu, fiquei bravo. Muito bravo, mas tudo bem. Ele é novinho mesmo, né? Ele é novinho. Agora fez 70, né? Mas eu estou dizendo, e o que eu tenho a ver com eles? Né? Eu sou de Ribeirão Preto e tenho 70 anos. Tem um monte de amigo meu em Ribeirão Preto que tem 70 anos. O que eu tenho a ver com eles? Demografia, dados demográficos, não valem nada. Nada hoje, nada. Nada. Sou de Pinheiros, e daí? Por que muda? Como você gosta de comprar e ser atendido. A Sephora até fez uma, sacola vermelha não quero e preta quero. Uma coisa sabe. Mas o vendedor bom, ele descobre isso aí. E tal perguntar de cara. Nossa, perguntar tudo, fazer uma listinha de perguntas. Nossa, boa dica, gostei dessa dica. Gostei muito, acho muito, muda todo o contexto. A pessoa se sente acolhida, fala, nossa, ele está preocupado, sabe? Não. E você não erra, você não erra. Amelita, olha a coisa mais importante. Você está preocupado com ele. Ele quer saber se você está preocupado com ele. E aí vem 3 coisas, né? Interesseiro, só quer vender. Interessado, quer saber como o outro compra. Interessante, quer que o outro se dê bem com aquilo que você está vendendo. Interessado, interesseiro, interessante. Tem vendedor interesseiro e acabou, né? Interesseiro, interessado, interessante. O interessado explora. E o interessante entrega coisas maravilhosas. Não, Thaís, quantas vezes a gente vai convidar mais o Edmundo, né? Eu não sei se eu vou convidar para cá ou se vou convidar para o almoço. Para o almoço, nós vamos convidar para o escritório. Ele poderia ficar lá no escritório com a gente uma vez por semana lá, batendo papo. Só convidar. Edmundo, queria te agradecer muito, olha. Foi assim, uma aula, né? Foi uma aula. Eu acho que as reflexões que você coloca, você vê, né? São coisas tão, não é tão simples, né? Mas simples. A tua história é tão bacana. Então, não é assim, gente, às vezes está aqui, né? Não precisa de uma bola de cristal, está aqui. E por que todo mundo tem tanta dificuldade? Né? Onde está a dificuldade de fazer coisas como você mesmo falou, que parte de você. E eu fico triste pra caramba quando eu vejo essas idiosincrasias acontecerem no plano de sucessão, primeira a segunda geração. Eu fico tão triste, cara, porque existe um desentendimento nessa fase. Eu já fiz uns trabalhos de sucessão. Quando é bem feito, é maravilhoso, né? Mas quando é mal feito, meu Deus do céu. Edmundo, obrigada, viu, querido? Obrigada, a gente vai combinar uma próxima. Tudo de bom, felicidade para você. Que você continue aí divulgando essa maravilha, isso tudo que você tem dentro de você. Olha, se todo mundo pudesse praticar 1/10 do que você está falando aqui, acho que a gente teria um varejo muito mais consciente, teríamos um franchising muito mais maduro, que é isso que a gente busca. Eu acho que o nosso podcast aqui é para isso. A gente traz pessoas que têm uma vivência legal, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia para o bem do franchising. É aquilo, é o franchising do bem fazendo o bem.